Oi, todo mundo. Bom dia. Quer dizer, bom dia para mim que eu estou gravando o vídeo agora. Se você estiver assistindo, pode ser que não seja necessariamente dia. Mas fica o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, que nessa época de pandemia, que tantas perdas tivemos, tantos males nos foram causados em todo o mundo. Eu desejo sinceramente que Deus conforte o coração de todos e que nos volte a dar aquela alegria de viver. Mas eu vou falar sobre um assunto aqui que para mim, e acho que para todo mundo, é bastante doloroso, que fala do perdão. Eu vou começar lembrando, eu acho que é uma coisa bíblica, uma frase bíblica de conhecimento universal. Quem não conhece o Pai Nosso, né? Em todos os lugares, em todas as religiões cristãs, pelo menos de que eu tenha conhecimento, se lê o Pai Nosso, se fala o Pai Nosso, se usa o Pai Nosso como oração. E Pai Nosso que estás no céu, santificado teu nome. Mas a parte que eu queria destacar nesse momento é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou em outras versões, a quem nos tem ofendido. Porque a dívida, nesse caso, as ofensas, a quem nos tem feito mal, são sinônimos. Dívida não vai ser, nesse caso aí, necessariamente questão financeira, pode ser alguém que nos fez mal, uma traição, qualquer coisa assim. Mas vejam só, se a gente olhar bem aqui, o sentido da frase ou a forma como ela foi posta. A sequência das orações aí. Perdoai as nossas ofensas, vamos colocar assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, em primeiro lugar, vem o perdão. Se pedimos perdão a Deus por alguma coisa, estamos nessa oração, nós estamos mostrando a Ele: Senhor, nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, perdoa-nos também, né? Já que nós somos carne, nós somos falhos, nós somos humanos. Se nós pecamos e erramos e ofendemos a Ti, mas nós também fazemos isso com outros e nós temos perdoado os outros. Então, assim, e Jesus está falando isso aí, não é que assim você tenha que, antes de pedir perdão a Deus por um pecado, uma ofensa que você praticou contra Deus, você tem que primeiro pedir perdão ao outro. Não, eu entendo essa parte num contexto geral. Outra frase Jesus diz, por exemplo, os discípulos perguntam: Senhor, quantas vezes temos que perdoar? Aí Jesus disse: 70 vezes 7. É muita coisa. Às vezes nós acabamos uma amizade, ou às vezes um relacionamento, por uma ou duas ou três coisas, não queremos mais saber da pessoa, pedimos divórcio, separamos e tal, por uma coisa ou outra. E o que Jesus quer dizer com isso? 70 vezes 7. Então você vai contar literalmente 490 vezes. Não, Jesus está dizendo aí é que você tem que ter um coração perdoador. Sabe por quê? E aí eu vim, depois de um tempo, aprender uma coisa: que o perdão, na verdade, não tem a ver com o outro pedir perdão. Porque a Bíblia não diz assim: todas as vezes que vieres pedir perdão. Tem uma frase que Jesus até diz assim: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele. Quer dizer, se você quiser ter paz com as pessoas, e a Bíblia também diz: se possível, ter de paz com todos. Se você realmente se importa com o seu relacionamento com aquela pessoa e quer resolver, vai até aquela pessoa. Mas se ela não quiser também, você deixa ela de lado. O perdoar não significa que você tenha que voltar a conviver com aquela pessoa 24 horas por dia, ou permitir que aquela pessoa faça as mesmas coisas com você. Sabe por quê? O perdão tem a ver com você. E aí deixa eu contar uma história aqui para vocês. E foi autorizado. Não vou dizer o nome da pessoa, porque também não vou expor. Mas é uma pessoa amiga minha, um homem, que ele foi estuprado. Vamos falar assim, dos 6 aos 8 anos, durante 2 anos seguidos, sistematicamente, por um irmão dele. Um irmão mais velho, que já tinha mais de 18 anos, era casado e não morava com os pais e vinha lá somente praticar esse ato, quando queria. Isso causou um terror muito grande na mente dessa pessoa. E passados mais de 30 anos,
40 anos, mais ou menos, a pessoa, quando me conta essa coisa, as lágrimas descem aos olhos. E curioso que depois de uma certa idade, depois que ele acabou com essa história, que ele conseguiu finalmente dar cabo disso, porque ele não era submisso, mas ele não tinha o que fazer, porque geralmente essas pessoas, eles fazem estupros seguidos de ameaça de morte. Então eles prendem psicologicamente a vítima. A vítima não tem culpa disso, nunca tem culpa disso. Eu estou falando aqui do agressor, que são pessoas que fazem coisas muito piores. Não só o estupro, mas eles fazem ameaça para prender, escravizar psicologicamente a vítima, que era uma criança. 6 anos de idade, a pessoa não tem condições nem de discernir. Mas passou 2 anos sofrendo essas agressões, essas dores. E me contou por esses dias e muitas lágrimas correram dos olhos. E eu falei assim, me diga uma coisa, você já chegou a ver o seu irmão depois disso? Disse, nunca mais eu vi. E só que eu falei o seguinte, olha só, você ainda chora todas as vezes que se lembra disso. Você já perdoou seu irmão? Aí não tinha condição. Não tinha condição. Só que o que é que acontece? O perdão, na verdade, como eu vim dizendo há pouco, não é alguém que venha pedir perdão a você. O perdão é um ato de libertador que você se dá para si mesmo. É como se você estivesse carregando uma bolsa pesada nas costas e aquilo vai te marcando para o resto da sua vida. Não seria fácil, realmente. Se eu estivesse no lugar dele, não seria fácil perdoar esse irmão. Mas ninguém nunca disse que seria fácil a questão do perdão. Às vezes é melhor perdoar, e eu disse para ele, não que isso seja um sintoma específico, mas eu disse para ele, enquanto você não perdoar, isso sempre vai lhe doer, isso sempre vai lhe trazer lágrimas aos olhos. Pode ser, no meu pouco conhecimento, que todas as vezes que você se lembra de um fato e aquilo ainda traz muitas lágrimas aos olhos, pode ser que você não tenha perdoado. Mas vamos começar nos perdoando a si mesmos. Outro dia desse eu falei com uma moça, ela já tinha, não uma moça assim de 25 anos, uma moça eu calculei, tipo, próximo dos seus 40 anos. E Deus me usou para ela e disse assim, se perdoe. Se perdoe de tantas vezes que você não conseguiu dizer não, de tantas vezes que você deixou que as pessoas lhe usarem, e você fica dizendo, como eu sou besta, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Você não é mais. Você não precisa fazer. Você não precisa sempre dizer não. Mas você precisa perdoar as vezes que você não conseguiu dizer não. Às vezes que você sabia que uma pessoa estava te traindo e mesmo assim você dava a chance, perdoava. E aí é onde entra a história. O perdoar não significa que você tenha que dar oportunidade para a pessoa fazer aquilo de novo com você. Se você estiver num relacionamento e você foi traído e quebrou a confiança, você vai ser feliz com essa pessoa? Provavelmente não. Porque acredita que na primeira esquina a pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Então perdoar não significa que você tem que, no famoso ditado popular, ser besta. Mas se perdoe principalmente pelas vezes que você não conseguiu dizer não. E depois, perdoe os outros. Perdoe mesmo sem a pessoa te pedir perdão. Mesmo que a pessoa chegue 70 vezes 7, 490. Se a pessoa chegar 489 vezes para você, você perdoa, quando chegar a 490, perdoa e depois não perdoa mais. Não é assim que Jesus está querendo dizer, que você tenha em você e para você um coração leve e perdoador. Que você se livra do fardo. E aquela pessoa você deixa para lá para acertar as contas com Deus. O fato é porque quando as pessoas nos ofendem, a gente fica querendo que a pessoa sofra como em troca daquilo que fez por a gente. E parece que a pessoa nunca sofre o suficiente para pagar aquilo que nos fez. E nisso a gente vai numa sequência, numa espiral de violência. A pessoa fez isso com você, às vezes você pode até não fazer de volta, mas você fica desejando de todo o seu coração. Você deixa de gastar a sua energia com coisas que você possa fazer por você para se objetivar, para focar e querer que a outra pessoa pague pelo que fez com você. Olha, quer um conselho? Entregue a Deus. Que Deus pode inclusive perdoar. Mas tudo na vida tem um preço. Tudo que as pessoas fazem, elas têm um retorno.
A Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. E eu preferi que você não ficasse próximo da tempestade quando acontecesse na vida da pessoa que semeou o vento, porque ela pode atingir você ainda. Portanto, perdoe e se afaste, e fique em paz, e seja feliz, e tenha um coração perdoador, e se liberte desse fardo, em nome de Jesus. Amém? Beijos e até a próxima.